Estou aqui com Bernardo Ramos, Cláudio Zaidan, e a gente conversava sobre um assunto pertinente, né, Zaidan? A gente falava sobre a Copa de 78 e todo aquele clima, aquele ambiente da época, enfim, da repressão. Inclusive é bom ressaltar que é uma situação muito interessante, porque você tinha o técnico, o Menotti, que era um crítico público e notório da ditadura. O Videla, isso lembra até a atitude do Mussolini nos anos 30, ele praticamente exige o título, né? Como o Mussolini fez em 34 e em 38. O Mussolini mudou a lei de um país para poder ganhar a Copa de 34, né? Que incluía a convocação dos oriundi, né? Ou seja, o recrutamento de descendentes de italianos mundo afora. O primeiro brasileiro campeão do mundo é o Filó. Filó Guarisi, Filó, né? Que jogou na Portuguesa, no Portuguesa do Corinthians. E o melhor jogador da Itália, o melhor não, tinha o Meazza, mas o Monte era argentino. Luiz Monte. Isso. Mas então, era um clima pesado. Acho até que o Menotti levou isso em consideração para não chamar um fenômeno de 17 anos. Diego Armando Maradona. Provavelmente imaginando que era novo demais para todo aquele clima, né? Aquela exigência. Vestiário, né? Mas eu até abordo isso no texto que eu mandei. Vou mandar, não terminei ainda. Lá pro UOL, porque se a bola do Renzenbrink entra, o Menotti até hoje estaria explicando por que o Maradona não foi convocado. Né? Eu li um comentário, Zaidan, pra quem não lembra, a bola na trave da Holanda na final. Aos 44 do segundo tempo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Sido campeão. Eu li até uma Tava 1-1 o jogo. Tava 1-1. Tanto que foi pra prorrogação e Kempis e Bertoni marcam os gols do 3-1. Mas eu li eu achei... é um pouco capcioso, mas assim... É uma forma de você encarar a morte do Renzenbrink e falar, pô... Alguém escreveu, alguém bom. Eu não me lembro quem, senão falaria aqui. Ele fez uma postagem falando, tá aí o lance, né? Que poderia ter matado o Renzenbrink 41 anos antes. 41 anos antes. Né? Porque aqueles, eu não sei como é que seria. Chegaria tanto, não chegaria tanto. Lógico. É claro, tem um exagero, é uma brincadeira. Mas assim, eu não sei. Dado o clima da Argentina, em 1978, era uma obrigação ganhar aquela Copa do Mundo e tudo foi feito pra Argentina ganhar a Copa do Mundo. Eu não sei o que aconteceria com os jogadores da Holanda. Eu até ressalvo que aquele negócio, aquele lance não expressa a carreira do Renzenbrink. O Renzenbrink tem de mostrar os gols que ele fez, os passes, os dribles. O craque, né? Craque, grande jogador. Mas o final de Copa do Mundo, um lance de final de Copa do Mundo, e aí vale lembrar, se a Holanda, se aquela bola entra, além do título inédito para a Holanda, o Renzenbrink teria sido o artilheiro da Copa porque ele iria para 6 gols. Ele com o Bija tinham 5. O Kempis fez 6. Só que ele fez 6 na prorrogação. Ou seja, o Kempis teria ficado com 5 e ele iria para 6. Ele terminou a Copa com 5 ao lado do Cubijas do Peru, do grande craque peruano. Então, e ele falava assim, né? Ele falava assim, 5 centímetros. Né? 5 centímetros teriam mudado a história. Né? Ali foi com emoção. O lançamento é do Rudy Crow. Isso. Lançamento lateral esquerdo. Falando em craque. A Holanda era uma seleção que vinha embalada, né, Berna? Fora do ar os craques, não de 78, de 74, né? Porque a Laranja Mecânica. Esse é o grande time, né? Que tinha como craques o Kroll, o Van Hanegem, o Neskes, o Cruyff e o Renzenbrink. Ou seja, 5 craques. 4 craques e um fenômeno, né? Que é o Cruyff. O Cruyff a gente coloca em outro patamar. Agora, falando sobre... A gente conversava fora do ar, acho legal a gente compartilhar isso com a nossa audiência, sobre os presos políticos, que foram muitos da Argentina. Inclusive, foi dos 4 países, né, que sofreram com ditaduras naquela época. Aliás, depois a gente soube, né? Havia uma operação nos Estados Unidos da CIA, a Operação Condor, que, se não prejudicou, ajudou, a instauração desses regimes na América do Sul. Tanto que quem começa a desmantelar esses regimes é o Jimmy Carter. Exato. Que começa a cortar ajuda, porque era contra as ditaduras. E não, por um acaso, foi a época da anistia no Brasil. Né? Tanto que na imprensa americana, o Mujica fala isso o Mujica, né, ex-presidente do Uruguai, fala isso no documentário dele, sai na imprensa um dia antes, o golpe. Enfim, a tomada do poder por parte dos militares, ou seja, eles erraram ali e antes de acontecer a imprensa americana no Chile divulgava. Foi 11 de setembro, inclusive, de 73, né, o bombardeio do Palácio de La Moneda, lá em Santiago. 11 de setembro de 73. Ninguém sabe como morreu Salvador Allende até hoje, fala que foi suicídio, outros falam que não, mas enfim. Ele tava com Kalashnikov. Exatamente, ele tava com um fuzil. Mas, voltando aqui à Copa de 78,
O campo de concentração, entre aspas, havia vários, mas o mais conhecido, a Escola de Mecânica da Armada, a ESMA, em Buenos Aires, ficava muito próximo ao Monumental de Nunes, depois mudou de lugar, inclusive, mas lá é o museu, né, talvez o centro de memória mais importante em Buenos Aires em relação a esse período de ditadura, a última ditadura na Argentina, houve outras, mas eu já ouvi depoimentos, né, em documentários, inclusive, os presos eram torturados enquanto ouviam a festa no Monumental. Era possível ouvir a torcida gritando no Monumental durante as sessões de tortura. Pela proximidade da ESMA, né? Exatamente. E vários presos em Buenos Aires. Em Rosário, não sei se isso aconteceu. A Argentina jogou a segunda fase em Rosário, né? Contra Brasil, Peru e Polônia. Mas em Buenos Aires, ou seja, onde a Argentina jogou a primeira fase e a final, vários presos políticos eram tirados da ESMA, do campo de concentração, durante as celebrações pelas vitórias, em carros à paisana, carros civis. Grupos de 15, 20 presos, né, eram levados pelas ruas de Buenos Aires e os carrascos, né, iam mostrando e falando, tá vendo? O povo não quer saber dessa causa de vocês, o povo quer comemorar, o povo quer a Copa do Mundo. E vocês, a partir do momento que são contra o regime, vocês são contra o povo, né? E há relatos impressionantes, inclusive, de presos políticos nessas sessões de, entre aspas, passeio por Buenos Aires durante as comemorações dos torcedores. Eles paravam em bares e restaurantes, onde havia concentração de torcedores festejando as vitórias. E aí os militares pegavam umas mesas ali para 20, 30 pessoas, colocavam esses presos sentados ali, no momento até de, entre aspas, liberdade do cativeiro, e falavam, agora vocês vão ver. Porque isso é uma tortura psicológica gigantesca. Vocês vão ver. Ou seja, a liberdade... Vocês têm aqui um momento de liberdade. Vocês não podem abrir a boca, porque se vocês abrirem a boca, vocês vão morrer depois no presídio. Ou seja, ninguém vai saber que vocês são presos. E vocês vão ficar aqui sentados, desfrutando, entre aspas, da sua liberdade, um momento de liberdade, mas torturados para ver a alegria daqueles que querem ver a Argentina campeã do mundo. É de uma crueldade, né? A Operação Condor, que juntava as ditaduras da região, ela explica também, em parte, os números escandalosos de mortos e desaparecidos na Argentina, porque são 30 mil. Muito mais do que no Brasil. Muito mais do que o Chile. O também Pinochet ficou até 90, de 73 a 90. Agora, vale lembrar que talvez o grande arquiteto, isso não por acaso, você faz comparações com, e você já intitulou e rotulou esse regime como o mais canalha da Idade Moderna, e eu assino embaixo, né, o regime nazista, tinha lá a figura que era a arquiteta, no caso a figura, né, o personagem que era o arquiteto de toda a solução da questão final judaica, né, que era o Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, né, que era o grande arquiteto daquela crueldade toda, daquele absurdo, do Holocausto. Na Argentina, era o almirante Emílio Maceira, né, que era o almirante, logo comandante da Marinha, né, que foi condenado à prisão perpétua, inclusive em 1985, ele foi um dos primeiros a ser condenado. Né? Essa Copa de 78, a vitória da Argentina, né, deixa o povo meio, né, meio assim, né, em êxtase e um pouco, né, enfim, alienado do que estava acontecendo e dá uma sobrevida para a ditadura. Pequena sobrevida, porque aí na sequência usam o artifício da invasão das Malvinas. Esse foi o último suspiro, tentativa, né, para, né, apelar pro que o povo argentino apoia a invasão das Malvinas, né? Apela pro patriotismo. É uma reivindicação nacional argentina. Mas aí acontece o que ninguém esperava, que era a Margaret Thatcher, no meio daquela crise da Inglaterra, deslocar uma frota para vir reivindicar um pedaço de terra. E aí deu no que deu. Muito bem lembrado, a Inglaterra em crise, o Reino Unido em crise naquela época. Só vale ressaltar que os jogadores argentinos nada tinham a ver com isso. Né? Grandes nomes do futebol argentino, como Filhol, como Ardiles, como Kempes. Diferentemente do que se fala, esse time de 78 era muito bom. Claro que era. Muito claro que era. Se você escalar o time, Zaidan, você pega o time, os 11 titulares, né? Que houve algumas mudanças, o Hausmann entrava, o Alonso entrava, mas Filhol, o Olguin, Galvão e Passarella. E Tarantini. Tem dois craques aí no meio, Passarella e Filhol, no meio campo. Américo Gagego, o Ardiles, craque, Mário Kempes, craque, e na frente Bertoni, que foi um jogadoraço, o Luque, nem tanto o Mortis também. Mas assim, você tinha pelo menos 5 grandes jogadores nesse time da Argentina. Agora tem uma coisa,
se o Maradona tivesse sido convocado, a Argentina não teria sofrido daquele jeito na final. Qualquer um, e o Menotti é óbvio, qualquer um que assistisse jogos do Argentinos Júniors naquele período sabia que eles estavam fenômeno. Eu não me lembro que revista, mas eu me lembro de ter visto o Pelé argentino numa revista, viu uma notinha. Eu olhei assim, me lembro, nos anos 70 ali, não sei se 77 e tal, falando de um garoto que tinha surgido e que claramente era fenômeno, não é? Aí em 79 ele é campeão do mundo. Júnior, né? Na época era futebol júnior. O Menotti, né? E o Ramon Dias. O Ramon Dias era o companheiro. São os dois jogadores que viram. O Ramon Dias não foi titular em 82. Mas são as mudanças. Houve 3 mudanças no time titular da Argentina de 78 para 82, né? O Barbas, saiu o Gagego, o Calderón e o Maradona. São os 3. Ou seja, era um time melhor de 82 em tese em relação de 78.